Olá, eu sou o pastor Ulisses e quero falar a você sobre algo importantíssimo. Algo muito mais importante que a sua família, mais importante que a sua casa, muito mais importante que o seu trabalho. É onde você irá passar a sua eternidade. Todo ser humano, nós, temos uma sentença de morte sobre nossas vidas. Querendo o ser humano ou não, estando preparado ou não, chegará um dia em que ele irá partir dessa terra. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28, a Bíblia Sagrada nos diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Cristo se entregou por pecados de muitos e voltará uma segunda vez para aqueles que o aguardam para a salvação. Então todo ser humano ele tem um tempo limite na Terra, seja de 70, seja de 80, 80 e poucos anos. Mas a Bíblia deixa claro que haverá uma eternidade, ou uma vida eterna, ou uma morte eterna. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos se salvem, que todo ser humano se salve. E Deus, o amor de Deus, ele é claro quando nós lemos em João capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. E o amor de Deus ele é bem claro quando ele entrega a Jesus. E Jesus, sem nenhuma obrigação ou sem nenhum dever, ele desce à terra, ele se entrega por nós. A obra expiatória de Cristo na cruz. E Deus ele dá algo ao ser humano chamado de livre-arbítrio. O que é esse livre-arbítrio? A livre escolha, a livre opção. E cabe ao homem escolher aonde ele vai passar a eternidade. Se ele vai viver a eternidade, uma vida eterna ou uma morte eterna. E quando se fala em eternidade, está se falando sobre algo claramente eterno, ou seja, infinito, não terá fim, diferente da vida do ser humano na Terra. E diante dessa escolha, vem a relação com a obra expiatória de Cristo, com o sacrifício de Cristo na terra. Porque a decisão que o homem tomar em vida vai definir aonde ele irá passar a eternidade. E quando alguém ele toma a decisão de passar a eternidade, de ter uma vida eterna, ele precisa ter uma relação com o sacrifício de Cristo. Primeiro, ele precisa entender o sacrifício de Cristo. Segundo, ele precisa acreditar no sacrifício de Cristo. Terceiro, ele precisa aceitar esse sacrifício. Jesus ele morreu por toda a raça humana. O sacrifício dele é válido para todo ser humano, independente de quem seja, aonde esteja e o que tenha feito. Esse sacrifício é válido para todos. Mas esse sacrifício ele só terá benefício, por assim dizer, na vida de alguém, ou será recebido ou visto na vida de alguém em relação a Deus, quando essa pessoa, esse mesmo alguém, ele procura entender esse sacrifício. Qual o motivo que Jesus veio? Se Jesus sendo Deus, para que vir à terra? Para que se tornar homem? Para que se entregar às autoridades? Para que ser humilhado? Ser crucificado? Morto? Justamente porque Deus nos amou. Todos nós estávamos condenados. Em Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Todos nós estávamos com uma sentença, uma condenação de viver uma morte espiritual, passar a eternidade no inferno, passar a eternidade no sofrimento, passar a eternidade mortos.
Jesus se apresenta diante de Deus, mesmo diante da sua divindade, mesmo sendo Deus, ele se entrega, ele passa um período nessa terra, se entrega às autoridades, ele é crucificado, ele é morto, mas ele também ressuscita ao terceiro dia. Lá em Isaías 53:5, diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que era para ser sobre nós, ele levou sobre si. Por esse motivo, Jesus veio, para nos livrar do corpo de morte, para nos livrar de uma sentença, de uma morte eterna. E nós temos o livre-arbítrio, a opção de aceitar. E quando se fala a opção, significa que o ser humano ele tem a opção de aceitar ou não aceitar. E vem a questão de acreditar. Acreditar no que diz as Sagradas Escrituras. Acreditar em Deus. Acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio, se fez homem, foi crucificado, morto e ressuscitou. E voltará uma segunda vez para aqueles que o aguardam para a salvação, como eu já disse. E deixa bem claro, em terceiro, aceitar esse sacrifício. Essas três coisas farão a diferença. É o que definirão para aonde você irá passar a sua eternidade. E quando se fala em aceitar, está se falando em receber Jesus como Senhor da sua vida. E quando se trata de senhorio, de Senhor, se trata falando de alguém que você deve obediência, alguém que você deve prestar contas. Você já não vai viver mais de acordo com as suas ideias ou de acordo com a sua vontade, mas de acordo com a vontade do seu Senhor. Assim como Paulo disse em Filipenses 1:21, o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. E a palavra de Deus também diz em Colossenses 2, capítulo 2, versículo 6, nas Sagradas Escrituras, assim como vocês receberam a Cristo, assim também andai nele. Então, quando você entende o sacrifício de Jesus, quando o ser humano ele acredita nesse sacrifício, e quando ele aceita, ele determina onde vai passar a eternidade. Muitos acreditam, ou melhor, muitos entendem o sacrifício. Alguns acreditam, mas poucos aceitam esse sacrifício. Jesus veio para toda a humanidade, sem exceção alguma. Mas Deus deu a opção de aceitar ou não esse sacrifício. Porque isso engloba, quando fala-se em aceitar esse sacrifício, engloba-se nesses três passos. Entender o sacrifício, a obra expiatória de Cristo. Entender esse sacrifício, acreditar nesse sacrifício e aceitar esse sacrifício. Quando se fala em obra expiatória de Cristo, quando se fala em Romanos que nós estávamos condenados, que o salário do pecado é a morte, nós estávamos fadados a uma vida de condenação. Quando a obra expiatória é como se Jesus se colocasse entre nós e Deus. Quando Deus olha para o ser humano que recebe a Jesus em sua vida como o único e suficiente Salvador, Deus olha para essa pessoa e vê somente Jesus nela. O pecador, o eu pecador, os pecados, eles não aparecem diante de Deus e automaticamente a ira de Deus não vem sobre nós. Deus, em observação, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Quando você entende, quando você acredita e quando você aceita a obra expiatória de Cristo, o sacrifício de Jesus, e recebe ele como seu Salvador da sua vida, o pecado ele não permanece mais em você. Você ainda é um pecador, mas o pecado não domina mais a sua vida, ou não deveria dominar. Porque quando isso acontece na vida do ser humano, acontece algo com o pecado. O pecado ele é afastado da vida do ser humano. O pecado ele é apagado. E terceiro, o pecado ele é esquecido. O
O pecado ele é esquecido diante de Deus. Deus não se lembra e não se recorda mais dos seus pecados por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quando você fala em acreditar, você ter o senhorio de Jesus na sua vida, decide viver de acordo com a vontade dele, com certeza você saberá aonde você vai passar a sua eternidade. Se você precisa de Jesus na sua vida, se você precisa de ajuda, se você não tem mais aonde recorrer, você está angustiada, você é uma pessoa que está triste, sem motivo mais de viver, eu te convido a entender a Cristo, o sacrifício dele, a acreditar e aceitá-lo na sua vida. No demais, um grande abraço e fiquem com Deus.